E com relação a diabetes, o que tem essa relação entre obesidade e diabetes? Por que geralmente o indivíduo obeso ele acaba desenvolvendo o diabetes? Tem uma relação muito grande, né? Tem estudo que mostra que 90% dos pacientes que têm diabetes estão acima do peso, então quer dizer, tem 10% que nem está acima do peso, mas a obesidade com certeza contribui porque o tecido adiposo é um tecido que sobrecarrega muito a atividade pancreática, né? Se a gente entender que o diabetes é um evento final de que a glicose está alta, o açúcar está alto no sangue, e você tem um hormônio chamado insulina que abaixa esse açúcar e regula o açúcar ali no sangue. O tecido adiposo ele atrapalha a função da insulina, né? Ele atrapalha tanto a função quanto o pâncreas a produzir insulina. Então, o hormônio fica meio prejudicado na sua ação e produção, e aí meio capenga, a glicose vai subindo e fica diabético, entendeu? Então, geralmente, existe aquele termo diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 ainda, ou isso é uma coisa mais antiga? Isso existe, é bem antigo, mas existe, ainda precisa separar, porque realmente são processos básicos do que gerou aquela doença bem diferente, né? Se o diabetes tipo 1, a pessoa não produz insulina nenhuma, é uma doença autoimune que destrói o pâncreas, né? O paciente que tem diabetes tipo 2 é essa produção deficiente por conta do excesso de tecido adiposo. Então, a gente costuma separar, sim, apesar de que tem muita interligação entre esses tipos de diabetes, né? Você pode ter um diabetes com tipo 2 que tem algum componente autoimune, você tem muito o dia-obesidade, estão tentando emplacar esse termo, que é quando o paciente tem diabetes tipo 1. Ele fica obeso, então ele fica meio diabético tipo 1 com tipo 2. Então, na verdade, é uma definição meio acadêmica e literatura científica, mas na prática você tem que ver o seu paciente, como é que ele está. Entendi. A resistência periférica à insulina pode dificultar realmente o emagrecimento? Não, tem essa crença muito comum, né? Porque isso aí já vem de uma crença base de que, assim, eu tô obeso porque eu tenho algum problema biológico, algum hormônio não está funcionando. Então, cada hora as pessoas botam culpa num hormônio diferente. E agora tá meio bola da vez, já meio antigo, mas tem gente que fala ainda que a resistência insulínica atrapalha a perder peso. Porque na minha é o contrário, é a obesidade que leva à resistência periférica à insulina. Exatamente. Então a pessoa fica obesa, aí a insulina para de funcionar, porque o tecido adiposo faz a lipotoxicidade. O tecido adiposo é meio tóxico para a ação da insulina, e aí você atrapalha. Mas se você perder peso, você reverte a resistência insulínica e acabou. Entendi. O que atrapalha perder peso é a dificuldade de fazer déficit Era mais calórico. provável que ela estava com resistência periférica à insulina pelo fato dela estar acima do peso e não o contrário. E principalmente com aquele peso de gordura visceral. A gordura abdominal mais profunda, mais central. Essa gordura, que é aquela obesidade masculina, né? A barriguinha de... a obesidade mais centrípeta, né? Que a gente chama aquele depósito de gordura truncal, que é a gordura que vem aqui do pescoço até a cintura. É uma gordura que gera mais resistência insulínica. Para o diabetes tipo 2, tem questões familiares envolvidas, hereditariedade, do tipo, se meu pai tem, eu tenho um risco maior? Ou é mais uma questão de talvez eles compartilharem o mesmo hábito de vida, o mesmo comportamento? Essa pergunta é muito interessante, porque os estudos de genética, às vezes, eles se confundem um pouco com a parte ambiental, com o hábito de vida, porque muito comumente a família toda é diabética porque eles compartilham de um estilo de vida diabetogênico, né? Sei lá, come muito processado, congelado, não faz atividade física. Mas, de fato, quando você tenta limpar um pouco esses fatores de confusão, né, de ambiente, existem genes que predispõem bastante a pessoa a ficar mais ou menos obesa diante a mesma dieta. Então, a pessoa comendo 5.000 calorias por dia, tem gente que vai ganhar muito peso, tem gente que vai ganhar pouco peso, tem gente que vai ganhar mais ou menos. Então, esse é um grande desafio, entender por que uns ganham mais do que outros. Mas é que o estímulo ambiental para engordar está tão grande que a genética meio que não está importando com isso. Enquanto a gente não entender que a obesidade é uma coisa ambiental, é uma coisa sociológica de todos nós, como a gente escolheu viver, a obesidade vai resolver em pequenos casos individualmente ali na relação médico-paciente tomando remédio, mas isso é muito pouco do que você fala de metade do planeta, né? Então, e quando não, o colega, em vez de ajudar, atrapalha, né? Às vezes o cara resolve fazer uma reeducação, ele vira fonte de piada, começa a fazer... você é fresco, vamos comer isso aqui. Então, assim, na verdade, isso é uma crença também comum de que a gente vai no endocrinologista para saber o que não é para comer, né? Então, a pessoa já vem e fala, o que eu tenho que cortar aqui da minha dieta? Eu não perco tempo falando de cortar nada de dieta. Eu prefiro
expandir o conhecimento do paciente no que ele precisa comer mais. Porque o paladar, ele se retroalimenta. Então, se você começa a comer mais para cá, fala, o caminho é esse aqui. Esse outro caminho aqui, a pessoa começa a se afastar. Então, ele come mais vegetal, come mais coisa amarga, come mais no café da manhã, regula melhor o apetite, faz atividade física. Quando vê, a Coca-Cola vai perdendo sentido, quando vê aquela coisa, muda, Sim. Entendeu? Então, é muito melhor, resumindo, você oferecer um caminho de expansão alimentar de alimentos que são mais interessantes do que você ficar numa consulta que eu acho que é pequena, de você ficar discutindo que isso não pode, As isso restrições, pode. né? Pois é, isso aí não resolve. Tudo para o ser humano que você restringe, ele vai querer fazer mais. Eu acho que esses neurocientistas aí do iFood já sabem disso, entendeu? Então, assim, não dá para restringir. O que o ser humano melhor responde é você, vamos por esse caminho aqui. Aí esse outro caminho aqui meio esquisito começa a esquecer, entendeu? Então, apresentar uma outra trajetória. Show.